Hoje eu quero falar sobre uma fé que você precisa ter. A fé com uma característica que agrada a Jesus. Eu já falei tanto sobre fé esse ano, nós temos ministrado muito sobre os evangelhos. Mas sabe, se tem uma coisa que agrada a Jesus, é quando você tem algo contrário à sua fé, mas você persevera na fé. A fé frágil, ela desiste, mas a fé perseverante, ela avança. A fé nossa, ou ela é pequena, ou ela é firme. Os discípulos um dia chegaram para Jesus e falaram: Jesus, aumenta a nossa fé. Como está a sua fé? Quantas pessoas, infelizmente, eu não estou dizendo que é a maioria, mas muitas, mesmo sendo minoria, mas quantas pessoas, às vezes sucumbem, desistem da sua fé, por falta de perseverança. Quantas pessoas, em algum momento, quando são afrontadas, e às vezes essa afronta parece que é o próprio Deus, elas deixam uma lacuna na sua fé, poderiam estar avançando, estão paralisadas. Sabe, uma fé que não desiste, uma fé valente, uma fé resiliente, agrada a Jesus. É uma fé que não joga toalha, que resiste diante das afrontas de pessoas, ou às vezes na nossa cabeça, do próprio Deus. Você vai entender o que eu estou falando. Mas hoje eu quero falar inclusive sobre uma mulher. Na Bíblia tem mulheres incríveis, não é? Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não existe esse negócio de homem ser melhor que mulher, gente. As mulheres, elas têm o mesmo valor para Deus e para Jesus, amém? É o mesmo valor. Mulherada pode se sentir confortável, porque nada como o cristianismo verdadeiro para elevar a mulher. Semana passada a Dani ministrou aqui, que palavra poderosa, né? Quem estava aqui semana passada? Olha aí como Deus usa uma mulher, não é verdade? Louvado seja Deus, as mulheres são poderosas, amém, amém, amém? Que isso, eu achei que as mulheres iam vibrar com isso, mas tá bom. Mas a Bíblia tem uma mulher poderosa, uma mulher cheia de fé, uma mulher com uma fé perseverante que não desistiu. Está em Mateus 15, eu quero meditar com vocês e compartilhar a palavra nesse texto. O Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 21. Jesus, ele estava na região de Genezaré, numa parte do Mar da Galileia, que hoje é ali divisa com o Líbano. Jesus estava em Genezaré, e agora ele está caminhando 80 quilômetros para Tiro, a região de Tiro e Sidom. Eram duas cidades muito importantes no mar Mediterrâneo, próximo ao mar Mediterrâneo, ali na beira do mar. Eram cidades muito importantes, que tinham um comércio forte. E Jesus vai até aquele lugar, versículo 22. Uma mulher cananeia, natural ali de Tiro, de Sidom, vai até Jesus e começa a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está endemoniada e sofre muito. Ela está sofrendo muito. 23. Mas Jesus não lhe respondeu palavra. Jesus fica em silêncio. Então os discípulos de Jesus, que poderiam ficar calados também, para piorar, eles aproximam de Jesus e falam assim: Jesus, manda essa mulher embora, porque ela está gritando atrás de nós, ela está incomodando você, está tirando aqui o conforto da nossa jornada, na nossa viagem. Já viemos aqui cansados, 80 quilômetros, e agora essa mulher está incomodando demais. Versículo 24, Jesus respondeu: eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Jesus não estava em Israel. A mulher veio, adorou-o de joelhos e disse: Senhor, ajuda-me. E ele respondeu: não é certo tirar o pão dos filhos para dá-los aos cachorrinhos, porque era um apelido, que o judeu, ele não é muito assim fã de cachorro até hoje, mas naquela época muito menos. E é incrível porque aqui eles estão falando, Jesus está falando assim: vocês são cachorrinhos, e os judeus são os filhos. Forte essa ideia.
Mas a mulher disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus respondeu: mulher, grande é a sua fé, que fé perseverante. Como você conseguiu perseverar diante do meu silêncio, diante dos meus discípulos contrários a você, diante das tiradinhas que eu te dei? Como sua fé é grande, e que seja assim conforme o seu desejo. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada. Aleluia. Gente, é uma história um tanto quanto assim interessante, porque se você não ler a história toda, você acaba pensando que Jesus estava tirando aquela mulher. Uma pessoa que lê esse texto fora do contexto pode pensar diferente da ideia que Jesus quer trazer. Mas essa mulher, ela chega perto de Jesus, ela está desesperada. Ela precisa da libertação da sua filha. Eu não sei se você tem filhos, mas imagina um filho doente. Agora pior, imagina um filho endemoniado. O diabo fazendo horrores. Não era o diabo influenciando, não era uma pessoa opressa, era uma pessoa tomada pelo inimigo. Eu não sei se você já viu uma pessoa possessa do diabo, mas é uma coisa horrível, é uma cena difícil de encarar. Com qualquer pessoa já nos dá compaixão. Imagina o nosso filho. Imagina um filho, uma filha, a filha daquela mulher estava possessa, estava endemoniada, e o diabo fazendo ela sofrer. O diabo pegava ela, tinha alguma legalidade, alguma circunstância, que ele pegava aquela menina e fazia sofrer. Mas graças a Deus, Jesus chega naquele lugar, depois de andar 80 quilômetros, e aquela mulher, ela está precisando de um milagre, ela está olhando para Jesus falando: há libertação em Jesus, Ele é o filho de Davi, eu sei o que Ele tem feito, eu sei quem Ele é, eu creio que Ele é o Filho de Deus, e Ele tem um milagre, Ele tem uma intervenção para a minha vida. Mas sabe o que aconteceu? Nós vamos ver aqui através dessa história, desse encontro com Jesus, com essa mulher cirofenícia, não é? Que existem algumas características, existiram algumas características claramente nessa história, dessa fé que agradou Jesus. Jesus no final elogia a fé dessa mulher: sua fé é perseverante, sua fé é incrível, sua fé é grande, sua fé é visível, sabe? E aqui nós vamos ver algumas características dessa fé, que não era frágil, que não desistiram, que não era uma fé que desiste, e que graças a Deus agradou o Senhor Jesus. Amém? Quantos aqui desejam ter uma fé mais firme? Quantos aqui desejam uma fé perseverante? Levante suas mãos. Senhor Jesus, muito obrigado por essa manhã. Deus, nos dá uma fé como dessa mulher, uma fé que persevera, uma fé que não desiste, uma fé, Senhor, que é assim, tão perseverante até mesmo no silêncio do Senhor. Nos ajuda, Senhor, a ser inspirado pela Tua palavra e pelo Teu Espírito Santo nessa manhã. E nós queremos uma fé mais perseverante, em nome de Jesus. Versículo 22, eu quero tirar algumas lições aqui para nós. Eu quero colocar aqui já alguns pontos, mas o versículo 22, essa mulher clama a Jesus, e no 23, a Bíblia diz que Jesus ficou em silêncio. Jesus não respondeu palavra alguma. Jesus fica calado. E aqui eu coloco o primeiro ponto de uma fé perseverante. Uma fé perseverante supera o silêncio de Deus. Uma fé perseverante supera o silêncio de Deus. Enquanto uma fé frágil ressente quando Deus está em silêncio, uma fé perseverante se rende ao silêncio de Deus. Sabe, essa mulher, ela poderia ter ficado ressentida, ela poderia ter ficado mal, ela poderia ter falado: não, Deus se esqueceu de mim. Ele lembrou do cego Bartimeu, Ele lembrou de outras pessoas, Ele lembrou de tantas pessoas, mas de mim não. Mas graças a Deus que ela estava convicta da fé que ela tinha, porque a fé dessa mulher, tudo indica que não era pautada no que Deus fazia, mas em quem Ele era, ainda que Deus fizesse tantas coisas. Sabe, uma fé perseverante, ela supera
esses momentos na vida cristã, onde parece que Deus está em silêncio, ou de fato Ele está. Sabe, na vida cristã, meus irmãos, meus amigos aqui nessa manhã, na vida cristã existem temporadas que nós clamamos e Deus não responde. Na vida cristã tem orações que Deus não responde, ao menos não tem respondido hoje. Na vida cristã, sabe, tem momentos que nós estamos clamando, nós pedimos a Jesus intervenção, e os nossos clamores parecem que não estão sendo ouvidos. Mas sabe, isso é parte da nossa fé, isso é parte da jornada de fé cristã. Se não tivermos uma fé perseverante, nesses momentos a gente começa a duvidar, a gente começa a achar que é só uma ideia, que a fé é uma filosofia, que a fé é um sentimento, mas a palavra de Deus diz que a fé é a convicção, é a certeza daquilo que não se vê, mas que a gente sabe que existe. A fé, ela transcende os sentimentos, a fé ela transcende os momentos que Deus talvez se cala. A fé perseverante, ela é forte, ela é firme, porque ela é pautada no Deus que a gente crê, em quem Ele é, e não no fato dele responder a gente no momento que a gente quer. A propósito, o que você faz quando Deus permanece em silêncio? A propósito, como você reage quando você clama a Jesus e a resposta é: qual é a nossa atitude? Porque uma fé perseverante, ela não é abalada pelo silêncio. Uma fé perseverante, ela sabe que está sendo ouvida, ainda que não respondida. O diabo talvez tentou lançar no coração dessa mulher: olha, ele não está te ouvindo. Olha, ele está fingindo que não está te ouvindo. Olha, Jesus é surdo para você. Mas eu quero dizer aqui nessa manhã com convicção de fé, não é pelo fato que não tivemos a resposta de Deus que não estamos sendo ouvidos. Sabe, ninguém vai me tirar do que eu creio, dizia aquela mulher. Ninguém vai me fazer desistir de receber a intervenção de Jesus. Ninguém vai me convencer que Ele não está me ouvindo. Eu estou clamando, Ele sabe que eu estou aqui, Ele está me ouvindo, Ele está me ouvindo, tanto que, gente, incomodou os discípulos. Essa mulher não clamou baixinho, dizendo: ô Jesus, ei Jesus, ei Jesus. Essa mulher não clamou assim não, ela estava dizendo: Jesus, filho de Davi, a minha filha está endemoniada, eu preciso da tua intervenção. Jesus, existe uma situação na minha história, na minha vida, que eu preciso do Senhor. Essa mulher, ela clamava, ela talvez até de certa forma ela gritava, porque os discípulos estavam incomodados com essa mulher, mas ela não se movia da posição de fé, mesmo Jesus estando em silêncio. Sabe, o Espírito Santo nos convida nessa manhã a não sair da nossa posição de fé, mesmo em circunstâncias que talvez Jesus ainda esteja em silêncio. Porque não é fácil perseverarmos no silêncio de Deus. Quando Deus está respondendo tudo é fácil, mas quando Deus está em silêncio se torna um pouco mais desafiador. E é nesse momento que a nossa fé pode passar pela prova da perseverança ou da fragilidade. É nesse momento que a nossa fé pode passar da prova da perseverança e ser aprovada. Enquanto aqueles discípulos não queriam aquela mulher lá, ela estava dizendo: eu vou ficar aqui. Enquanto o silêncio de Jesus talvez incomodava, porque não é fácil estarmos diante de um Cristo vivo, verdadeiro, poderoso, que pode fazer, mas que não está fazendo. Jesus não está fazendo, Jesus está quieto, sabe? Eu quero dizer para você aqui nessa manhã com muito carinho: não se mova da posição de fé só porque Jesus ainda não respondeu. Não se mova da posição de fé, porque a nossa fé, ela precisa ser inabalável, ela precisa ser perseverante, ela precisa ser até o fim. Nós não somos dos covardes, daqueles que retrocedem, mas dos que creem e avançam. Sabe, imagina se ela tivesse ressentida, e algumas pessoas afastam de Jesus, somem da igreja, quando a coisa não está dando certo. Tem gente que infelizmente
só sabe seguir a Jesus quando está sendo respondido, mas Jesus te convida nessa manhã a segui-lo pelo que Ele é, pelo que Ele fez na cruz, porque Ele ama você, porque você está diante de um Deus verdadeiro e não pelo que Ele eventualmente faz. Esse é o desafio, isso está agradando a Jesus. Quando você lê toda a história, você percebe que Jesus estava sendo agradado. Infelizmente, algumas pessoas já desistiram de Deus, desistiram de estar numa igreja como a nossa, desistiram de estar numa boa igreja, por quê? Porque Deus está em silêncio, porque Deus não respondeu, que a gente quer que Deus responda no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer. Hoje é um domingo que eu acredito na intervenção de Jesus sobre a sua vida, na resposta de Jesus para você. Ah, mas pastor, e se Ele não responder hoje? Deixa eu te falar, a sua fé não vai ser descartável, a sua fé não vai ser passageira, sua fé não é frágil, a sua fé é perseverante. Se Ele não responder hoje, Ele vai responder esse mês. Se Ele não responder esse mês, esse ano você vai ver a intervenção de Deus, porque você vê nessa história que o objetivo de Jesus não era fugir, não era não ouvir, o objetivo de Jesus era mexer com aquela mulher. Eu quero dizer para você, que se nós quisermos alcançar certos milagres e certas intervenções de Deus, nós precisamos aprender sobre a fé perseverante. Outra coisa, o silêncio de Jesus para nós, gente, não significa que Ele não ouviu. Quando Jesus fica em silêncio, o diabo tenta colocar no nosso coração que nós não estamos sendo ouvidos, porque o problema do diabo não é com o que Jesus faz, mas é com a sua fé. Mais do que tentar destruir as histórias que Jesus está construindo, o diabo vai tentar destruir a nossa fé. A obra do inimigo maior é contra a nossa fé e não contra os feitos de Deus. Quantos estão entendendo? Porque uma fé perseverante constrói grandes feitos. Sabe, Jesus caminhou 80 quilômetros para encontrar com essa mulher. Você pode olhar aí no Google, Ele que me ajudou a saber disso. 80 quilômetros. Sabe, não significa que Ele não estava se preocupando com ela. E o mais interessante dessa história é que no versículo 20 fala, Jesus saiu daquela região e foi para Tiro, Sidom. Mas no versículo 29 fala assim, e Jesus voltou Jesus só foi lá por causa dela. Jesus estava de olho nela. Pode parecer que Jesus não está se preocupando com o seu clamor, pode parecer que tem uma área da sua vida que está esquecida pelo Senhor, mas eu quero dizer para você, não! O silêncio de Deus não é um não, o silêncio de Deus não necessariamente é um não, o silêncio de Deus pode estar além das circunstâncias, porque provavelmente Ele quer construir algo grande dentro do seu coração. Mas há momentos que às vezes nós não ouvimos a voz de Deus, nós não percebemos a presença de Deus, mas a convicção tem que ser, Ele está ouvindo, Ele está comigo. Amém? Deus se agrada dessa fé que tem convicção nele, independente da sua resposta. Essa mulher, ela está perseverando. Amém? Diga comigo, eu não abandonarei minha posição, mesmo diante de um eventual silêncio de Deus. Continuando, versículo 23. Então, os seus discípulos aproximaram dele, e pediram, ei Jesus, manda essa mulher embora, pois ela está ela está gritando atrás de nós. Sabe, queridos, eu acredito que essa mulher ouviu. Essa mulher agora está ouvindo a crítica, a ofensa dos discípulos. Segunda coisa que eu quero te dizer, uma fé perseverante supera a ofensa das pessoas. Não só o silêncio de Jesus, mas a ofensa das pessoas. Sabe por quê? Essa mulher, gente,
ela tinha uma grande expectativa em Jesus, e até agora, nada atendido. Mas essa mulher também tinha alguma expectativa dos discípulos de Jesus. Ela tinha expectativa que os discípulos de Jesus a ajudassem. Ela tinha expectativa, talvez, que os discípulos de Jesus falassem: Jesus, você está calado, a mulher está clamando, Jesus, ajuda a mulher. Jesus, você pode. Jesus, se você não fizer nada, pelo menos a gente vai tentar fazer alguma coisa. Essa mulher não estava acreditando que Jesus está em silêncio, mas para piorar, agora os discípulos estão jogando ao contrário. Jesus está em silêncio, mas para piorar, os discípulos estão incomodados com ela. Sabe, qual é a sua atitude quando as pessoas não atendem a sua expectativa? Qual é a sua atitude em relação a Deus, quando as pessoas de Deus não atendem às expectativas que você criou sobre elas? Porque esse é um ponto importante. Algumas pessoas abandonam a fé, tem uma fé demonstrada frágil. Por quê? Porque estão esperando nas pessoas. E a palavra de Deus diz: maldito o homem que espera, que confia no homem. Não é no sentido de não confiar em pessoas, porque nós confiamos em pessoas, mas é no sentido da expectativa, de colocar as nossas expectativas mal direcionadas. Quando nós colocamos a nossa expectativa do que Deus vai fazer, naquilo que você acha que as pessoas devem fazer, em algum momento, meu irmão, você vai se frustrar. E o problema é que essa ofensa pode ferir a sua fé. Algumas pessoas abandonam a fé, abandonam as igrejas, porque jogando a culpa nas pessoas que a ofenderam, mas a culpa é em quem tem expectativa. Eu tenho que te falar isso. A culpa é sua mesmo. Se você já jogou a culpa em alguém que te ofendeu, a culpa é sua mesmo, porque a sua expectativa foi lançada errado. A expectativa daquela mulher agora está um pouco nos discípulos. Jesus já se calou, agora os discípulos vão me ajudar. Mas olha só o que Deus está fazendo, porque é tudo Deus que está movendo. Esse cenário, essa história é movida por Deus, está aqui na Escritura, é Deus gerando isso. Não foi os discípulos só carnalmente que fizeram isso, não. Foi Deus fazendo isso, porque por causa da história de fé que precisava ser construída dentro daquela mulher. Maior do que o milagre da expulsão do demônio, era o que estava sendo construído dentro do seu coração. E é isso que a gente não entende. Às vezes Deus está usando a carnalidade de pessoas para testar a sua fé, para ver se você vai parar. A fé é frágil ou é perseverante? Porque se cada um de nós formos avançar na fé, dependendo da resposta das pessoas, nem eu estaria aqui. Eu não seria um pastor hoje. Porque antes de ser pastor, já fui ofendido de muitas maneiras por muitas pessoas. E o mais triste é que provavelmente eu também ofendi algumas pessoas. Mas a nossa fé tem que superar isso. A sua fé não pode estar entrelaçada a eventuais decepções com as pessoas. Sabe, a fé perseverante vai ter que superar críticas, vai ter que superar ofensas, vai ter que superar pessoas insensíveis. Sabe, no meio do povo de Deus tem pessoas insensíveis. Sabe, há momentos, meus irmãos, que até irmãos em Cristo, sem querer, ou às vezes intencionalmente, eles frustram a gente. Sabe, algumas pessoas se frustram porque colocam expectativa nas pessoas, se frustram porque não toleram situações em que as pessoas erram por omissão ou por comissão, e também se frustram porque não perseveram em ambientes de fé, quando acumulam em seu coração situações que as pessoas comuns erraram. Não deixe acumular lixo no seu coração, não deixe acumular dores. Sabe, perdoe livremente. Ah, mas eu não vou perdoar porque ele não me pediu perdão. Não, perdoe livremente, porque é para o seu bem, é para que a sua fé não seja prejudicada, é para que a sua fé não sucumba. Deus quer te dar uma fé perseverante, e uma fé perseverante precisa aprender a superar ofensas, meus irmãos. Pessoas que têm fé perseverante, pessoas que têm 20 anos, 15 anos, 12 anos, 30 anos com Jesus perseverando, 10 anos numa igreja, 15 anos na igreja, foram em algum momento ofendidas, mas superaram isso.
pessoas que estão afastadas de Jesus, pessoas que estão desigrejadas, pode escrever, a sua fé foi frágil, porque elas não conseguiram superar ofensas. E essa é uma armadilha do diabo. Se ele não consegue ferir a sua fé com o silêncio de Deus, ele bota as pessoas para falar. E sabe o que acontece na prática? Muitas vezes é no silêncio de Deus que o diabo canaliza o seu coração para a voz das pessoas erradas. Erradas no sentido, às vezes, serem imaturas. Eram os discípulos de Jesus. Não era gente má. Não era. Mas eu quero dizer para você, com muito carinho e com muita convicção, a sua fé vai superar a voz das pessoas imaturas. A sua fé, ela é firme na palavra de Deus, ela é perseverante, ela não só superará o silêncio de Deus, mas ela vai superar eventuais críticas, ofensas, menosprezo ou insensibilidade das pessoas, mesmo dentro da igreja. Amém ou não? Sabe porque todos nós estamos sujeitos, gente. Isso aqui é um antídoto, é uma vacina, é preventivo. Esse ponto é mais preventivo para você. Mas sabe, é uma vacina que Deus está te dando nessa manhã. Pega ela, toma para o seu coração. Sabe, porque todos nós estamos sujeitos. E todos nós também podemos errar com as pessoas. Nós estamos sujeitos a receber e sujeitos a ofender. Faz sentido? Jesus olha para essa mulher, e agora, os discípulos estão criticando, estão querendo mandar embora, e agora eu acho que essa mulher fala assim: se antes Jesus estava em silêncio para mim, agora ele não vai ter como ficar em silêncio, porque agora os discípulos mexeram com o assunto, agora os discípulos colocaram o assunto para fora, tem muita gente vendo, os discípulos estão falando de mim, falem mal, falem bem, mas falem de mim. Talvez ela pensou isso. Mas olha que interessante, agora Jesus vira para ela. E ela pensa assim, ele vai repreender os discípulos. Ele vai repreender os discípulos, olha, porque aquele cego, ele foi atrás de Jesus gritando, filho de Davi. Os discípulos tentaram tirar a atenção de Jesus com o cego, porque os discípulos de vez em quando faziam essas besteiras. Aí, agora, Jesus vira e fala, não, eu quero fazer um milagre na vida desse deficiente visual. Agora Jesus vai me pegar aqui, vai libertar minha filha, aleluia. Vem Jesus, e Jesus vai aproximando dela. Jesus vai aproximando dela, quando Jesus chega perto dela. Versículo 24. Ele fala, olha, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. Mas você não é de lá. Você é cananeia. Você está na região dos fenícios. Você nasceu aqui, não é? Sim, eu sou natural daqui. Pois é, mas eu fui enviado para o povo de Israel. Meu Deus. Essa mulher, meus irmãos, ela era estrangeira. Talvez nesse momento ela falou, por que eu não nasci em Israel? Sabe, Jesus em outras palavras está falando, minha prioridade, meu foco. Algumas versões não fala apenas, fala assim, minha prioridade. Meu foco é para as ovelhas perdidas de Israel. Meus irmãos, agora ela podia ir embora. Agora, sem dúvida, ela tinha uma justificativa plausível. Agora ela poderia postar no Instagram que o Jesus que o povo gosta a menosprezou. Agora ela poderia fazer uma postagem e com certeza Globo.com teria multiplicado essa postagem, dizendo, ele é falso, porque ele me rejeitou. Mas ela não fez isso. Ela não fez isso. Olha o que aconteceu no versículo 25. Enquanto Jesus está dizendo, olha, eu vim para os filhos de Israel, você desculpa. Eu estou vindo para as ovelhas perdidas de Israel. Sabe o que ela fez? Olha que incrível. Versículo 25. A mulher aproximou. A mulher se aproximou. Adorou Jesus de joelho e disse, Senhor, tem misericórdia de mim. A mulher o quê? Se aproximou. Está aí? A mulher veio, se aproximou, adorou de joelho e disse, Senhor, ajuda. Terceira coisa, pega essa.
Uma fé perseverante adora a Jesus independentemente dele ter feito ou não. Uma fé perseverante adora Jesus pelo que Ele é. Se nós aprendermos a adorar a Jesus antes dele fazer, você pode ter certeza, é mais fácil Ele fazer. O desafio nosso não é adorar Jesus no momento que Ele acabou de fazer. O nosso desafio como cristãos é adorar Jesus pelo que Ele é, pela presença, pelo poder, pela majestade, pela força do Senhor, pela grandeza de Deus, e não só pelos seus feitos. Ainda que seja legítimo adorá-lo pelos seus feitos, nós o adoramos também pelos seus feitos, mas sabe de uma coisa, essa mulher não precisou que Jesus fizesse para ela adorar, ela não precisou que as coisas estivessem boas para ela ser fiel, ela não precisou que as coisas estivessem dando certo para ela ser santa, ela não precisou que as coisas estivessem tudo do jeito que ela queria para obedecê-lo. Ela obedeceu porque ela reconheceu que Ele era Jesus Cristo, o Filho de Deus. Sabe o que ela estava dizendo para Jesus, em outras palavras? As ovelhas de Israel, você veio para as ovelhas de Israel perdidas, mas eu não sou de Israel, e eu fui encontrada. Ela está atraindo Jesus, ela está mexendo com a circunstância. Sabe, ela está assim, sinceramente, Jesus, essa história toda foi construída na eternidade, para que eu e você entendêssemos sobre fé perseverante. Uma fé perseverante não adora quando Deus faz, adora independentemente dele fazer ou não. Adora independente de receber o que se pede. Amém ou não? E pensa numa coisa que agrada a Deus, gente. Jesus, ele disse, em João capítulo 4, ele estava falando com aquela mulher samaritana, e ele fala sobre adoração, e ele disse assim: os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade, mas ele disse, ele está buscando esses adoradores. Jesus não busca adoração, busca o seu coração. Ele está buscando o quê? Adoradores. Amém? Está comigo aí? Jesus está buscando adoradores. Meus irmãos, com muito carinho, mas eu preciso te dizer, treine a sua fé na adoração, independentemente do que Deus está fazendo. Treine a sua fé. Tem hora que nós nos preocupamos muito com a igreja evangélica do Brasil, porque uma parte da igreja evangélica só se move com Deus fazendo, nós não sabemos o dia de amanhã. Você está vendo na televisão, as coisas estão estranhas. Aliás, não na televisão, na internet. Ninguém vê televisão mais, está acabando. Está acabando, uma televisão é 1/3 do preço de um celular. Você já imaginou isso? Ninguém quer televisão, só celular. Mas sabe, o que eu quero dizer é que nós não sabemos o dia de amanhã. A gente não sabe se a nossa fé vai ser provada de uma maneira mais dura nos próximos 10 anos. A gente não sabe o que vai acontecer com a nossa vida financeira nos próximos anos. A gente não sabe se alguém da nossa casa vai perecer e vai morrer. A gente não sabe. Eu nunca imaginei que eu ia perder um dos meus pais tão cedo. Eu nunca imaginei que ia acontecer coisas tão difíceis na minha vida nesse aspecto. Mas sabe de uma coisa? A nossa fé precisa adorar a Deus, independente do que vai acontecer, independente do sim ou do não de Deus. Nós temos que treinar a nossa fé, porque quando nós treinamos a nossa fé para adorar um Deus pelo que Ele é, não importa o que Ele faz, nós sempre o adoraremos. Não importa se é dia bom, se é dia ruim, não importa se o seu salário está em dia, está atrasado, não importa se está sobrando dinheiro na conta, faltando dinheiro na conta, não importa as circunstâncias, nós o adoramos pelo que Ele é, e esse treinamento precisa acontecer. Nós como Light, nós como igreja do Senhor, você como família da fé, nós vamos começar a treinar mais, a adorar a Deus pelo que Ele é, de manhã, à tarde, à
noite, nas nossas canções, no nosso coração, obedecer a Deus independente das circunstâncias, porque é fácil obedecer a Deus quando está tudo fácil, mas difícil é obedecê-lo quando as coisas estão mais complicadas. Mas é nesse momento que a gente prova a nossa fé, é nesse momento que Deus vê se você é alguém realmente fiel a Deus. Sabe, quando sobra é fácil ser fiel, mas quando vai faltar, é que a nossa fidelidade é provada. A fidelidade de José foi provada quando a Potifeia, mas ela deveria ser bonita, porque não existe rico feio. Existe rico feio, gente? Não existe rico feio. Existe pobre feio. E rico feio não existe, eu nunca vi. Você já viu rico feio? Tem, né? O Nerso da Capitinga. Mas vamos lá. Brincadeira, mas sabe, essa mulher, ela foi um dos testes de Deus na vida de José. José foi testado várias vezes no seu caráter. Sabe, muitos de nós temos uma fé frágil, porque no momento difícil a gente não obedece. A gente obedece no momento fácil. A gente consegue ser generoso quando o mês foi bom, sobrou dinheiro. Deus não quer sua sobra, Deus quer a sua primícia. A nossa sobra desagrada a Deus, mas o nosso sacrifício agrada. Quando Deus está dizendo, olha, misericórdia eu quero e não holocausto, Deus não estava contra o sacrifício. Deus estava tratando o sacrifício no lugar certo. Porque quando ele é por lei não funciona, mas quando ele é de coração funciona. Tudo na vida é assim. José está sendo testado ali, Abraão está sendo testado com seu único filho. Olha, Abraão, você tem 15 filhos, me dá um aí. Não, ele era o filho da promessa. Ele era Isaac, era o filho que daria continuidade, era o filho que Deus prometeu, era o filho de Sara, era o filho do milagre, e agora Deus o pede. É nesses momentos, meus irmãos, que nós precisamos adorar a Deus. Sabe, adore a Deus nessa manhã, adore a Deus nessa semana, adore a Deus nesse mês, sabe, consagre o seu coração e fala, Deus, eu vou ser um adorador, independente de receber o que eu estou pedindo, porque maior é a minha fé em quem o Senhor é, do que naquilo que o Senhor faz. Essa fé agrada a Deus, essa fé move os céus, essa fé muda as circunstâncias e muda até uma nação, porque a fé de troca, ela é um perigo, porque quando a moeda não vier, a fé sucumbe. José foi fiel na pobreza e na riqueza, sem mulher ou com uma mulher tentando um adultério com ele. Isso agradou a Deus, porque a fé que agrada a Deus é a fé que obedece. Essa mulher está dizendo, eu reconheço o Senhor. Lá no Israel tem um povo que diz que é teu povo, mas não está te reconhecendo. Mas eu não sou teu povo, mas eu estou disposta a obedecê-lo. Eu sou adorador. Amém? É gente fiel mesmo quando a coisa não está bem, gente. Ah, essa semana Deus fez algo legal comigo. Isso daqui é um perigo, gente, com muito carinho. Se você está aqui, eu não estou falando porque eu conheço a sua história. Estou falando porque isso é razoavelmente comum. Eu já ouvi isso em ambiente de célula, já ouvi isso aqui fora, já ouvi isso em outras circunstâncias, já ouvi isso na rua, já ouvi isso no prédio, já ouvi isso. É assim, essa semana, pastor, eu tenho que estar lá no domingo, eu estarei na igreja. Amém, irmão? Que bênção. Mas essa semana, por quê? Eu fiquei pensando, sabe por quê, pastor? Porque essa semana aconteceu um negócio muito legal comigo, e eu tenho que ir lá para agradecer. Nós congregamos porque nós amamos. Nós congregamos porque nós reconhecemos que Deus é vivo, é fiel, é verdadeiro. Eu não congrego o dia que eu tenho que agradecer, eu congrego todos os domingos. O congregar é um princípio, é um valor, meu irmão. Amém? Hebreus capítulo 10, 6 ou 10, não me lembro. Hebreus capítulo 6 ou capítulo 10 diz assim, que nós temos que congregar.
E nós temos que animar outros a congregar, porque nos últimos dias as pessoas vão desanimar de congregar. Sabe, o congregar não pode ser uma resposta ao que Deus fez. O congregar é parte da adoração de alguém que tem uma fé firme. Amém? Às vezes você está começando, e que bom. Quando você está começando é mais difícil. Quando você está começando, eu lembro uma vez que eu estava falando de Jesus para uma pessoa, ela se converteu, e alguns domingos ela faltava da igreja, e na época só tinha culto à noite. E um dia eu perguntei para a pessoa, 3 meses que estava com Jesus, falei, cara, por que tem alguns domingos que você não vai? Ele falou assim, pastor não era pastor, né? Ele falou assim, meu amigo, é porque é o seguinte, o dia que o Fantástico fala de certos assuntos, mexe demais comigo. Só que hoje aquele irmão é muito crente em Jesus. Eu acho que ele nem sabe mais que é fantástico. Mas eu quero dizer para você, sabe, que não é sobre legalismo, mas também não é sobre só agradecer. Nós não viemos no domingo só que temos que agradecer. Nós viemos todo domingo porque nós amamos, porque nós pertencemos. Porque nós temos um Deus vivo, verdadeiro, que nos ordenou, que nos indicou não deixar de congregar. É uma brecha. Mas eu quero minha fé firme, eu quero minha fé perseverante, eu quero a minha fé pronta para o silêncio de Deus, pronta para o dia que alguém me ofender, pronta para o dia mesmo que Deus disser, acho que não é para você, mas eu vou perseverar, amém? Está comigo aí? Amém. Então uma fé perseverante supera o silêncio de Deus, uma fé perseverante supera a ofensa das pessoas, e uma fé perseverante, ela também independe de receber a resposta do que se pede. E o último. Por último. Amém. Então já que você falou, eu vou falar mais 3 pontos. Brincadeira. Olha o que aconteceu na história. Versículo 25. Versículo 25, a mulher se aproximou, o adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Agora, não tem como Jesus sair dessa. Senhor, ajuda-me. Adorou, reconheceu, está tudo pronto, Jesus não vai aguentar. Mas olha só, versículo 26. Jesus respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-los aos... agora foi atirar. Agora Jesus deu uma voadora, gente, no peito. Numa linguagem chula, agora Jesus deu um soco no estômago. Talvez alguns de nós não aguentaria essa tirada do mestre. Eu mesmo não sei o que seria de mim. Uma fé perseverante supera um não de Deus. Supera um não de Deus. Você já recebeu um não de Deus? Sim. Quem já recebeu um não de Deus? Deixa eu falar com você com muito carinho. Um não de Deus, preste atenção nisso. Um não de Deus não é um não em tudo. Às vezes Deus nos dá um não, mas a gente fica com uma ideia, com uma impressão, que Deus vai nos dar um não em tudo. Mas um não de Deus não necessariamente é um não em tudo, faz sentido? Outra coisa, um não de Deus pode ser um não, porém, tipo, não, todavia. Outra coisa, um não de Deus pode ser também um não ainda. Um não, vírgula, ainda. Alguns nãos de Deus, alguns realmente são nãos, mas pontuais. Outros nãos de Deus, gente, é um não porque precisa ajustar alguma coisa, não, porém, mas outros nãos de Deus é não ainda, porque o tempo de Deus é o kairos, e o nosso é o cronos. Nós temos que nos mover
cronologicamente para o Kairos de Deus. Então, às vezes é um não ainda. Quantos nãos da minha vida foram nãos temporários de Deus? Porque em algum momento esse não se transformou num maravilhoso e poderoso sim. Agora, uma fé frágil, quando recebe um não, ela murcha. E isso às vezes tem até um pouco a ver com a nossa relação com os nossos pais. Crianças que não cresceram recebendo não dos pais, também têm dificuldades de não com os seus chefes no trabalho, de um não com os seus líderes eclesiásticos, de um não com os seus cônjuges ou amigos, e de um não de Deus. Isso também tem a ver com a nossa criação. Quem é filho único tem que tomar mais cuidado com isso, porque geralmente o filho único, ele tem um pouquinho mais de sims. Sabe, quem teve pais, assim, que talvez exageraram nos sims. Assim, algo pessoal. Mas Jesus está virando para ela e falando: ei, não é certo eu tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Mas olha só o que acontece agora. No versículo 27, ela responde. E agora sim, acontece algo milagroso. Ela responde: sim, Senhor. Diga comigo: sim, Senhor. Quando Jesus der um não para você, diga: sim, Senhor. Sabe qual é o problema? É que Jesus às vezes nos dá um não e a gente quer falar: não, Senhor. Quando a gente dá um não para o não de Deus, a gente quer ser o Senhor no lugar de Deus. Mas quando nós dizemos sim, Senhor, para o não de Deus, nós estamos nos submetendo ao seu não. E o não de Deus não é uma falha de Deus, é um acerto dele no nosso coração. Deus nunca erra com seus nãos. Está comigo? Jesus, ele dá uma tirada nela, num certo sentido. Nós temos que entender esse texto dentro do contexto. Mas no versículo 27, essa moça, essa senhora, ela diz: sim, Senhor, eu aceito o seu não. Seu não pode estar mexendo comigo. Seu não pode doer. Seu não está deixando minha filha do mesmo jeito. Seu não está fazendo um milagre. Seu não está mudando a minha realidade financeira. Seu não está doendo, Jesus. Mas sim, Senhor, você continua sendo o meu Deus. Você continua sendo o meu Senhor. Eu não vou mudar de Deus por causa do seu não. Tem pessoas que mudam de igreja por causa de um não, que mudam de Deus por causa de um não, que abandonam a fé por causa de não, mas em nome de Jesus, a nossa fé é perseverante, não é frágil, ela é forte, ela é valente, ela é resiliente, e mesmo se Deus te der um não, a sua fé agora vai ser melhorada, porque um não de Deus pode até melhorar a sua fé, porque preste atenção, o foco dessa mulher é o milagre, mas o foco de Deus é o seu coração. Era o coração dela, gente. Aí ela responde: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos. Ela era muito inteligente, essa mulher. Eu acho que ela devia depois se candidatar a prefeita de Sidom, porque ela é demais. Sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Sim, Senhor, mas eu continuo crendo, eu continuo firme, eu continuo posicionada. Sim, Senhor, mas eu continuo ao seu lado. Sim, Senhor, seus discípulos me ofenderam. Sim, Senhor, seu silêncio não foi fácil para mim. Sim, Senhor, eu o adoro do mesmo jeito, e mesmo assim o Senhor me dá um não, mas eu digo: sim, o Senhor é o meu Deus, porque ainda que o Senhor não faça do jeito que eu quiser, em algum momento o Senhor vai fazer do jeito que o Senhor quiser.
ela está dizendo isso. Sabe o que significa? Essa ideia da nossa humildade. Sabe, essa mulher aceitar o não de Deus, gente, é questão de quebrar o nosso orgulho. Quando nós aceitamos o não de Deus com sim para Deus, nós estamos quebrando nosso orgulho. O último obstáculo que Deus queria quebrar no coração dessa mulher, provavelmente era o orgulho. E ela se mostra humilde, ela se mostra confiante. Essa mulher disse para Jesus em seu coração, ela estava dizendo para Jesus em seu coração: receba a minha humildade. Ela escancara isso, sabe, é uma fé perseverante. Ela supera o não de Deus com a sua humildade. Ela supera o não de Deus vencendo o orgulho. Porque o nosso orgulho, às vezes, ele não é para todos que estavam assistindo essa cena, o orgulhoso era Jesus. Para todos que estavam assistindo essa cena, os arrogantes eram os discípulos. Mas para Deus, era o coração dessa mulher que precisava ser tratado. Sabe, nunca coloque culpa no não de Deus nas pessoas. Nem nos médicos, nem nos terapeutas, nem nos seus líderes. Nem no Lula. Nem nele. Deixa ele. Está difícil, mas Deus dê graça. Sabe, não coloque a culpa. Essa mulher se humilhou, gente. Porque quando eventualmente nós estamos diante de um não de Deus, de um não dos nossos pais, dos nossos líderes, a nossa humildade vai ser testada. Não é fácil, não. Eu fui subcoordenador junto com meu irmão mais novo. Felipe é meu irmão mais novo. Eu estava acostumado a dar ordem lá em casa. E na montanha, 4 dias eu recebi ordem dele. E teve uma hora que eu empolguei com um assunto, falei: Felipe, vamos fazer isso, eu pensei em fazer isso. E ele ficou parado me olhando. E ele esperou o assistente dele sair do lado assim e falou assim: não, cara, não vamos fazer isso não, por causa disso, não. Eu fiquei assim, murchinho. Não concordei de primeira não concordei, mas eu falei: Felipe, você tem mais experiência que eu aqui na montanha, e eu vou confiar nisso que você está falando. Passou um dia, no outro dia, aconteceu uma circunstância, que se aquele não tivesse sido dado, e ele tivesse atendido ao meu pedido, ia dar tudo errado. Sabe, o não de Deus testa a nossa humildade, mas o não dos nossos líderes também. Nós precisamos saber, eventualmente, receber um não do nosso líder. Ah, pastor, mas ele é humano. Deus não vai errar o não, mas o líder pode errar o não. É verdade, o líder pode errar o não. Mas ele errando ou ele acertando, Deus vai usar o não dele para aprovar a gente. Se ele for reprovado, é ele com Deus. Mas e se você for aprovado? E no versículo 28, Jesus responde: mulher, grande é a sua fé, grande é a sua fé. Tem uma versão que é incrível, porque ela diz: mulher, eu aprecio você pela sua fé. Mulher, você está sendo aprovada pela sua fé. Mulher, agora sim, o seu coração foi mudado, a sua fé está resiliente. Agora você tem uma fé perseverante, visivelmente perseverante. Agora você tem uma fé valente. Essa fé é a fé que você precisa aqui em Sidom. É dessa fé que as pessoas precisam. Você será uma ministra, você será uma influente aqui. Você será uma mulher cheia de Deus. As pessoas verão e crerão em mim por causa dessa fé. Porque uma fé frágil não aponta para Deus, mas uma fé perseverante aponta para a minha pessoa. Porque Jesus não podia gerar ali uma mulher de fé fraca numa terra difícil. Jesus estava gerando uma mulher forte. Jesus, ele estava não só preocupado com a necessidade dela, mas Jesus queria o seu coração. Aleluia, mulher, grande a sua fé. Seja feita assim. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, foi liberta. Nenhum demônio ficou, por causa da fé daquela mulher que se tornou perseverante. Sabe, queridos, a coisa mais preciosa da nossa vida é a nossa fé em Jesus Cristo. Mas quantas vezes nós estamos diante de situações que nós somos tentados a desistir? E essa palavra nessa manhã é para que nós não paralisemos.
é para que a sua fé permaneça, persevere, persista. Precisa de ajuda, busque ajuda. Deus quer falar com você de várias maneiras, mas saiba de uma coisa: mesmo se eventualmente um clamor não for respondido, mesmo se eventualmente alguma pessoa não atender a sua expectativa, isso vai acontecer. Mesmo que Deus te dê um não, adore ao Senhor, proste o seu coração, porque Jesus, Ele não queria só a libertação da filha, Ele queria o coração da mulher. Jesus não quer apenas atender o seu pedido. Isso pode ser grande para você, mas às vezes nem é tanto para Deus. Jesus quer o seu coração. Jesus não queria só a liberdade da sua filha. Jesus queria promover aquela mulher, promover a sua fé. Jesus não queria apenas fazer o milagre de uma forma simples. Sabe, isso é uma coisa, gente, que eu comecei a perceber na vida cristã. Muitos milagres acontecem de forma instantânea e simples. Eu já preguei sobre isso esse ano. Muitos milagres acontecem de forma instantânea e simples, mas Deus gosta de fazer uns milagres de forma complexa. Porque o milagre de forma complexa, o milagre de forma meses, anos, o milagre assim, produz um milagre muito maior, que é uma fé resiliente dentro de nós. Jesus queria construir, não só um milagre na vida da sua filha, mas uma história, aliás, uma grande história de fé na sua vida. Amém? Às vezes a gente só quer que Deus responda o nosso clamor, mas Deus quer enraizar a nossa fé. Você está numa casa que tem raízes. 70%, 80% das pessoas, daquelas 28 pessoas que começaram essa igreja, continuam aqui até hoje. Essa é uma igreja de pessoas que se enraizam e permanecem. E tem pertencimento. Algumas infelizmente passam, mas a grande maioria que fica, tem a sua vida transformada. Pelo amor que é o Senhor Jesus. O nosso lema é transformados pelo amor. Sabe por quê? Por causa da fé perseverante. A fé perseverante nos transforma em pessoas de uma fé frágil, em pessoas de uma fé resiliente. Deus te chamou para permanecer. Com Jesus em primeiro lugar, mas também aliançado numa igreja. Fica de pé no seu lugar, vamos orar.